E a partir de agora, o estudo do Apocalipse, com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Meu amigo e minha amiga, mais uma vez estamos aqui para continuar lendo, ouvindo e guardando o santo livro do Apocalipse, para sermos bem-aventurados. E hoje nós vamos ler aqui no capítulo 10 de Apocalipse. Está escrito no versículo 1: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Pois bem, nós vamos nos ater aqui, vamos concentrar nossa atenção, dirigir a nossa atenção para esses 3 primeiros versos do capítulo 10 de Apocalipse. Primeiramente, João diz, e vi, ou seja, ele está tendo uma visão. Deus está dando a ele uma visão de algo, de um acontecimento. Então João, ele é fiel no que ele vê. E com certeza, o que Deus está mostrando para ele é algo que ele compreende. Então quando ele diz, vi outro anjo forte, ele não está usando a palavra anjo para descrever algo ou um ser que ele não sabe o que é. É um anjo mesmo, forte, que ele viu. Nós cremos que as visões do Apocalipse que o Senhor deu ao apóstolo João, João viu, entendeu, compreendeu o que estava vendo e foi totalmente fiel no seu relato, no seu testemunho do que ele viu. Muitos pensam assim, João teve visões, ele viu coisas que ele não sabia o que era, e ele usou certas palavras, figuras humanas para descrever algo, mas não é bem assim, não foi isso que João viu. Ora, não faz sentido acreditar numa coisa dessa, né? Aí Deus vai mostrar para ele coisas que ele não sabe o que é, que ele não tem palavras para descrever, então ele vai ter que buscar alguma palavra para descrever aquilo? Não. Deus, ele mostra uma visão que ele entende. E ele escreve fielmente. Essa visão vai apontar para alguma coisa. Eu lembro aqui do apóstolo Pedro tendo a visão, né, do lençol. Ele estava, se não me engano, lá em Jope, na casa de Simão Curtidor, e ele teve fome, e enquanto lhe preparavam a comida, o almoço, não sei se naquela época chamavam, né, a refeição do meio-dia de almoço, mas enquanto preparavam a comida lá do meio-dia, Pedro subiu airado para orar. Era por volta da hora sexta, por volta do meio-dia, e ele teve uma visão, e ele viu um lençol, e tinha toda espécie de animais impuros, quadrúpedes, e a voz dizia, Pedro, mata e come. Foi 3 vezes. E a voz dizia para ele, não tornes impuro o que Deus purificou. É mais ou menos isso, né, que eu relatei aqui. Pois bem, isso está escrito lá em Atos capítulo 10. Mas Pedro teve a visão
E ele relatou essa visão, provavelmente para os irmãos, porque veio ao conhecimento de Lucas e relatou essa visão. Então, os irmãos na igreja primitiva sabiam dessa visão que Pedro tinha tido. E Deus deu a ele a visão e deu a ele o sentido da visão também. É sempre assim, Deus dá uma visão, Deus dá um sonho e Deus dá a interpretação também. Assim como a visão e o sonho vêm de Deus, a interpretação também vem de Deus, o sentido vem de Deus. Pois bem, eu me lembro também que quando eu me converti, eu tinha meus 13 para 14 anos, a igreja em que eu me converti tinha a escola dominical. E eu lembro que veio uma revista de escola dominical para os adolescentes e jovens e falava sobre o Apocalipse. E eu não esqueço até hoje. Lá estava dito assim, que João, ele viu coisas que ele não compreendia, não sabia o que era, e ele foi usando palavras para descrever aquilo que ele via, mas não significa que foi realmente aquilo que ele escreveu que ele viu. Ora, não tem sentido uma coisa dessa, não é verdade? Que sentido que tem? Deus mostra algo para João e João não entende, não sabe o que está vendo e escreve qualquer coisa, o que ele acha melhor escrever. Não. O que Deus mostrou para João foi realmente o que ele escreveu. Então a primeira coisa que temos que notar aqui é e vi, ou seja, João está tendo uma visão. Ele está tendo uma visão da parte de Deus. Outra coisa que eu quero dizer também é que talvez nesse capítulo 10 nós venhamos gastar mais um tempo para explicar pormenorizadamente, com detalhes, o que nós entendemos e o que nós vemos aqui. Lembrando também que futuramente nós poderemos voltar aqui neste capítulo e acrescentar alguns detalhes à medida que o Senhor vai nos fazendo entender a santa palavra dele. Então, João diz, e vi outro anjo forte. Ou seja, João diz que está vendo um anjo forte. Então surgem duas perguntas agora. Este anjo forte é um anjo mesmo? É um homem? Quem é esse anjo? Outra pergunta. João, ele vê estas coisas e estas coisas acontecerão quando? É antes da tribulação, é no início, é no meio, no final da tribulação. Então surgem algumas perguntas. Primeiro, este anjo é um anjo mesmo? Ou é um anjo tipo o anjo de Apocalipse 2, 3, onde fala 7 vezes as 7 igrejas aos 7 anjos? Porque nós sabemos que quando a palavra anjo aparece na Bíblia toda, pode ser o anjo mensageiro homem, no caso aqui de Apocalipse, o pastor da igreja, o mensageiro da igreja, o pastor, pode se referir ao anjo, que é o anjo mesmo, aquele anjo da parte de Deus, que são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação, e pode se referir ao próprio Senhor, porque nós vemos, por exemplo, lá no Velho Testamento, Abraão recebe a visita lá de 3 anjos, 2 anjos depois vão para Sodoma e Gomorra ver a situação da cidade, mas um anjo fica ali, conversando com Abraão. E este anjo, a própria palavra do Senhor mostra que era o próprio Senhor, o próprio Deus, ou seja, o Senhor Jesus, uma manifestação visível do Senhor Jesus, pré-encarnado.
Então, este anjo aqui, ele é, pelo que nós vamos ver a seguir, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós partimos dessa visão, que este outro anjo forte é o próprio Senhor Jesus. Mostra o próprio Senhor Jesus como um anjo forte. Mostra a força do Senhor. E nós sabemos, queria mostrar um detalhe aqui, eu estou falando bem devagar, para que você possa entender. Para que você possa entender, não adianta, se nós queremos ensinar a palavra de Deus, ficar gritando, ficar falando rápido demais, tem que ser com calma. Tem que ser bem devagar, para que você possa entender, para que nós possamos entender. Observe, o Senhor Jesus nos evangelhos, ele diz assim, eu sou a porta. Jesus está dizendo que ele é a porta. Aí depois Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Jesus diz também, eu sou o pão da vida. João Batista vê o Senhor Jesus passando e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se apresenta como Filho de Deus e como Filho do homem também. Então veja que são várias expressões, o verbo de Deus, e tem várias outras que poderíamos. Eu sou bom pastor, não é verdade? Jesus é o bom pastor. E no Apocalipse não é diferente. Nós vemos Jesus aqui como, vamos ver aqui, vale a pena, Apocalipse capítulo 5. E daqui a pouco nós vamos ler aqui e voltar neste capítulo. Diz assim, vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, olha aí, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Veja o anjo forte aqui, ó. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E chorava muito, porque eu chorava muito, João dizendo, né? Ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões, aí foi um dos anciões que disse para João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Meu amigo, minha amiga, observe. Vi um anjo forte. Vi um anjo forte. Depois, um dos anciões diz, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e cá na frente, entre os anciões, um cordeiro. Deixa eu perguntar, quem é o leão da tribo de Judá? É Jesus, não é verdade? Tem alguma dúvida? Não, né? Então, quem é a raiz de Davi? É o Senhor Jesus, não é? Com certeza. E quem é o cordeiro entre os anciões? Tem alguma dúvida? Não, é o Senhor Jesus. E o anjo forte que brada com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Cremos também que é o Senhor Jesus Cristo. Então veja que é usada várias expressões para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele é soberano, ele é dono de todo o poder. Nós não podemos esquecer nunca, do que diz aqui em Mateus capítulo 28, eu estou abrindo a Bíblia aqui, Mateus capítulo 28, as palavras do nosso Senhor e Mestre. Veja o que Jesus diz aqui em Mateus 28,
18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Olha só, veja, Jesus Cristo, homem, está dizendo isso. Mas estas palavras não é de um homem, simplesmente um homem, é do verdadeiro Deus. Então ele diz: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele diz aqui no final: Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós sabemos que Jesus disse que iria preparar lugar, ele ia subir para o Pai, mas ele disse que estaria com os discípulos até a consumação dos séculos também. Ele disse: Onde estiver 2 ou 3 de vós, ali eu estou no meio deles. Então veja, meu amigo, minha amiga, que o Senhor Jesus Cristo realmente, ele é todo poderoso. Ele não é apenas um Deus menor. Ele não é apenas um homem. Ele é o próprio Deus. E não podemos esquecer também do que está escrito aqui na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, onde está escrito o seguinte aqui no capítulo 2. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O interessante é que essa afirmação vem depois de afirmar sobre a encarnação do Senhor. Está escrito no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele era Deus, mas ele se humilhou, se encarnou, se fez homem. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também aí vem, né, o que nós lemos agora. Deus o exaltou soberanamente. Veja que a exaltação do Senhor foi soberanamente, foi como um soberano. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então não adianta aqueles que hoje não querem dobrar o joelho diante do Senhor Jesus, não querem confessar que Jesus é o Senhor, que Ele é Deus, e esses um dia vão ter que confessar. A contragosto de si próprio, contra as suas próprias vontades, mas vão ter que confessar. Todo o joelho vai ter que se dobrar diante do Senhor. E aqui nós vemos, né, em Apocalipse capítulo 10, versículo 1, e vi outro anjo forte. Para nós não resta dúvida, pelo que nós vamos ler a seguir, que este anjo aqui é o Senhor Jesus Cristo. Agora vem a pergunta, né? A segunda pergunta: quando isso vai suceder? Diz assim: vi outro anjo forte que descia do céu. Eu pergunto, quando que o Senhor Jesus vai descer do céu? Porque sabemos que ele virá. Sabemos que ele há de descer. E sabemos que ele há de descer em duas ocasiões. A primeira ocasião, ele virá nas nuvens e nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. O Senhor vai descer do céu até os ares. A segunda ocasião, ele virá 7 anos depois e descerá, e os seus pés estarão sobre Jerusalém, sobre o Monte das Oliveiras. Agora, qual dessas descidas aqui está falando aqui no versículo 1 do capítulo 10?
entendemos que ele desce do céu aqui no arrebatamento. Quando o anjo forte que descia do céu, aqui João está abrindo um parêntese. Esta visão que o Senhor dá a João está abrindo um parêntese e está voltando lá no início do dia da ira do Senhor. Um acontecimento que acontece logo no início. Acontece ali no tempo do arrebatamento. Descia do céu vestido de uma nuvem. Olha que interessante. Vestido de uma nuvem. Nós sabemos que o Senhor virá com as nuvens. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Obviamente que aqui Apocalipse 1,7 está falando da sua segunda vinda. Mas no arrebatamento da igreja, conforme nós vemos aqui no livro de Tessalonicenses, diz o seguinte, no capítulo 4. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Está dizendo? Está vendo? Está vendo que aqui está dizendo que o Senhor descerá? O anjo forte descia do céu. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Então aqui é o arrebatamento. Lá em Apocalipse 1,7 é a sua segunda vinda. Eis que vem. Em ambos os casos, o Senhor desce do céu. E aqui a respeito do arrebatamento está mais claro ainda. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Veja que em Apocalipse 10, um anjo forte que descia do céu. Aí diz assim, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Tá vendo? Então o Senhor vem com as nuvens, não é só na sua segunda vinda não, no arrebatamento também. A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Veja, meu amigo, minha amiga, que nós lemos aqui apenas as duas primeiras frases aqui, né? A primeira frase do versículo, duas linhas aqui do capítulo e do verso. E nós vamos parar por aqui. Sexta-feira vamos continuar aonde nós paramos. Mas temos muita coisa para falar aqui ainda a respeito deste anjo forte. Então, nós entendemos que aqui é um parêntese que se abre novamente e a narração, ela volta falando de modo cronológico no dia do arrebatamento. O Senhor desce vestido de uma nuvem e por aí vai. Então a narração aqui dos eventos voltam lá no dia do arrebatamento. É o que nós entendemos e essa forma de entender faz sentido e cremos que vem do Espírito Santo. E não é difícil entender o porquê destes parênteses. Às vezes, quando a pessoa está relatando um evento ou vários eventos que acontecem simultaneamente, então às vezes ela começa relatando ali alguns eventos e na narração desses eventos ela tem que voltar lá atrás e falar sobre outro aspecto. Por exemplo, eu posso narrar para você o que está acontecendo em Cordisburgo no mês de janeiro de 2024 até o mês de dezembro de 2024. Aí depois eu volto lá em janeiro de 2024 para narrar o que está acontecendo em Sete Lagoas, ou o que vai acontecer. Então isso aí não tem nenhuma contradição. É só nós entendermos
que uma visão se refere a uma linha de eventos e outra visão se refere a uma outra linha de eventos. E nós encaixamos esses eventos como se encaixa um quebra-cabeça. Então, e vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Vamos parar por aqui. E já falamos muita coisa hoje, que esse anjo forte é o Senhor Jesus, segundo nós pensamos, nessa visão. João está tendo uma visão. Então, na visão, Jesus pode aparecer sim como o anjo forte. E ele é o anjo forte. Ele é o anjo da aliança. Nós vamos falar sobre isso, sobre o anjo da aliança também, que virá o templo de Deus. Nós vamos falar sobre isso na próxima sexta-feira. Que Deus os abençoe e lembre-se, neste mundo tão mau que nós vivemos, nesses dias de hoje, só tem uma forma de consolação, só tem uma ajuda, é lembrar que Jesus vai voltar, que Ele é todo-poderoso, que Ele é o anjo forte, que Ele vem e desce do céu vestido de uma nuvem. Nós vamos encontrar com Ele e tudo será perfeito. Essa é a consolação, a ajuda que Deus nos concede para continuarmos na nossa vida, para Deus, no nosso trabalho, no nosso serviço, para o nosso Senhor aqui nessa terra. Então, se você se interessa pelo Apocalipse, você está fazendo o que é certo para o seu próprio bem. Que Deus os abençoe. Adquira uma Bíblia corrigida e fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana. Leia todos os dias, aprenda da palavra de Deus, confie no Espírito Santo para te ensinar. E lembre-se sempre, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. E a